Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro, mais um mês que começa, o penúltimo do ano, cheio de importantes feriados. Em novembro, lembramos a proclamação da República, o feriado de finados, que já é amanhã, e também exaltamos a consciência negra. Eu sou Afonso Bezerra, estou substituindo temporariamente o querido Lucas Weber, que está em merecidas folgas. Ele foi descansar, mas já estará de volta aqui com vocês. E esse é o seu já tradicional Bem Viver, o programa diário do Brasil de Fato, que aborda temas como agroecologia, meio ambiente, comida saudável, a luta dos movimentos populares, mas também aqui tem espaço para os temas mais urgentes do dia a dia. Tem política, economia, cultura, tudo para a gente ficar por dentro de tudo que acontece e construir um mundo mais justo, solidário, fraterno, inspirado no bem viver. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos ao que preparamos para a edição de hoje. Rony Lessa e Elcio Queiroz são condenados por duplo homicídio triplamente qualificado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Você vai conferir uma entrevista com Irã Magno, da organização Oceana, tratando sobre o impacto do plástico na biodiversidade marinha. Movimentos populares conseguem evitar na justiça despejo de 80 famílias em uma ocupação no Recife. Brasil renova plano de recuperação da vegetação nativa na COP16 e Marina Silva comemora a redução de 50% do desmatamento na Amazônia. Conheça a ópera chinesa, uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje, mas não desliga o rádio, não desconecta o celular, porque o Bem Viver deste 1º dia de novembro está só começando. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Na noite desta quinta-feira, o 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou após 2 dias de julgamento os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ambos foram considerados culpados pelo duplo homicídio triplamente qualificado, além da tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, única sobrevivente do ataque ocorrido em março de 2018. Rony Lessa recebeu uma pena de 78 anos e 9 meses de reclusão, enquanto Elcio Queiroz foi condenado a 59 anos e 8 meses. Além disso, ambos terão que pagar pensão para Arthur, filho de Anderson, até que ele complete 24 anos, além de uma indenização de R$ 706 mil para cada familiar das vítimas, incluindo o filho, a esposa e a mãe de Marielle. Segundo o Ministério Público, o crime foi cuidadosamente planejado por 3 meses, com execução no bairro do Estácio, no centro do Rio, quando Marielle e Anderson voltavam de um evento sobre mulheres negras na política. O ataque a tiros gerou uma comoção nacional e internacional, ecoando a angustiante pergunta: quem matou Marielle e Anderson? A sentença, lida pela juíza Lúcia Glioshi, reforçou o compromisso de justiça e punição severa contra os atos de violência, como esse, o assassinato de Marielle e Anderson. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí, soltos, a seguinte mensagem: a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. Os 2 réus seguem em prisão fechada, uma em São Paulo e outra em Brasília, onde aguardam os próximos passos para o cumprimento integral de suas penas,
com possibilidade de redução apenas mediante colaboração premiada. Em entrevista ao programa Central do Brasil, Fernanda Valim, coordenadora do Núcleo de Ativismo da ONG Rio da Paz, lamentou as tentativas de prejudicar o trabalho da justiça e a possibilidade de impunidade que sempre permeou o caso. Esse julgamento, como você mesma disse, ele demorou demais, ele favoreceu a impunidade, ele favoreceu a destruição de provas, e ele não é só o julgamento dos assassinos da Marielle, ele é o julgamento de uma mentalidade que promoveu a impunidade do assassinato de uma mulher preta, cria da favela, representante popular, democraticamente eleita. É a tentativa de assassinato da própria democracia brasileira. E a gente vê que o caso só andou depois que o ministro Flávio Dino, como ministro da Justiça, que foi empossado, foi que botou força aí nas investigações da Polícia Federal. Você já parou para pensar sobre o quanto de plástico nós consumimos no dia a dia? Embalagens de alimentos nos supermercados, garrafas PETs, as embalagens dos pedidos de delivery de comida, tanta coisa, né? E muitas vezes a gente nem faz ideia do impacto de todo esse plástico na natureza. Hoje, aqui no programa Bem Viver, temos um papo super instigante com Irã Magno. Ele é analista de campanhas da Oceana, sobre um tema urgente e que impacta diretamente o nosso meio ambiente, o plástico e os seus efeitos na biodiversidade marinha. Irã explicou que a presença do plástico ao nosso redor é evidente e muito preocupante, principalmente os plásticos descartáveis, que são usados brevemente, muito rápido, e em seguida já transformados em lixo. Ele nos lembrou que esses resíduos não desaparecem assim, facilmente, permanecendo no planeta por séculos. E de acordo com Irã, esse problema estrutural exige que repensemos urgentemente a produção e o uso de plástico, para que possamos evitar ainda mais danos aos nossos ecossistemas. Na Oceana, organização dedicada à conservação marinha, Irã e sua equipe levantam essa bandeira todos os dias com o compromisso de proteger a biodiversidade e promover políticas que diminuam o impacto desse tipo de poluição. Vamos ao que interessa? Vamos ao papo com Irã? A entrevista foi conduzida pela nossa querida repórter Cristiane Sampaio, direto de Brasília. Vamos conferir. E hoje a gente conversa com o analista de campanhas da organização Oceana, o Irã Magno, para tratar aqui de um relatório divulgado recentemente pela entidade a respeito dos impactos da poluição causada pelo plástico no ecossistema marinho. E para quem não sabe, o Brasil está entre os 10 maiores poluidores do mundo quando se trata desse assunto. Olá, Irã, muito obrigada aqui pela participação no Bem Viver. Olá, Cristiane, olá, ouvintes. Irã, olha só, eu dei uma olhada nos dados do relatório de vocês, os números são alarmantes, né? Assim, eu vi, por exemplo, que o Brasil despeja anualmente 1.300.000 toneladas de resíduos plásticos no oceano. Eu queria começar aqui pedindo para você explanar para a gente que tipo de impacto esse número tão astronômico nos traz em termos de meio ambiente. Tá certo, essa é uma pergunta importante mesmo para a gente começar. Quando a gente chegou nesse número, a gente chegou olhando para o Brasil de tamanho continental, que a maior parte da nossa população mora na faixa costeira. De acordo com o IBGE, os últimos dados do IBGE, 54% da população brasileira mora em áreas costeiras. E a gente é um grande produtor de plástico, então esse número ele não chega como uma surpresa diante do tamanho do país e diante do que a gente consome. Mas eu acho que ele mostra que a gente ainda tem uma responsabilidade importante em enfrentar esse problema de frente e pensar em soluções que de fato vão reverter o problema. Quando a gente olha essa quantidade imensa de lixo chegando no mar todos os anos, e aí só para quem nos ouve conseguir fazer uma imagem mais fácil do que significa esse 1.300.000 toneladas de resíduos plásticos, isso equivale a 1,3 milhão de carros pequenos, o equivalente a poluição e lixo sendo despejado nos nossos oceanos todos os anos. Nossa. Então, esse plástico tem afetado toda a cadeia alimentar e a ecologia também das espécies.
E aí vale destacar algumas espécies que no estudo, e aí convido a todo mundo também que nos ouve a acessar esse estudo, ele está disponível no site da Oceana, que é o brasil.oceana.org, e o estudo chama Fragmentos da Destruição, Impactos do Plástico na Biodiversidade Marinha, e está na íntegra no site. Ele aponta, por exemplo, que as tartarugas, que são animais que estão nesse planeta há muito mais tempo do que a nossa própria espécie, sobreviveram à extinção dos dinossauros, hoje são um dos grupos mais afetados pela poluição plástica, porque na sua trajetória de evolução, evoluíram para entender itens flutuando no oceano como alimento. As tartarugas muitas vezes se alimentam de algas ou mesmo águas vivas. E hoje em dia a tartaruga não consegue diferenciar o plástico da sua fonte de alimentação. Então muitas tartarugas estão se alimentando de plástico que acaba ficando preso no seu trato gastrointestinal e muitas vezes ela leva até esses animais a óbito. E a tartaruga eu acho que é um exemplo que todo mundo já viu, ou muita gente já viu, dessa poluição. Mas o estudo demonstra que não se restringe só ao grupo das tartarugas. A presença de plástico no formato de microplástico, que é o plástico que fica no ambiente, vai se fragmentando em partículas cada vez menores, foram constatadas também desde o plâncton, que está na base da cadeia alimentar, até a macrofauna. Então, esse microplástico está sendo biodisponibilizado e tem se movido por toda a cadeia alimentar. Isso demonstra que a gente precisa pegar o problema de frente e tomar as rédeas aí da situação enquanto país. E aí eu acho que um ponto interessante quando a gente está falando de plástico é que ele não conhece fronteiras. Essa poluição hoje em dia, ela está no ambiente terrestre, ela está nos rios, que são muitas vezes o carreador desse plástico até o mar, está nos oceanos, mas também está no organismo dos seres vivos, incluindo a gente. Que é um grande problema, né? Ô Irã, eu vi que essa publicação, esse relatório de vocês, lançado agora esse mês, atualiza os dados de um outro relatório que vocês haviam feito em 2020, né? Eu queria perguntar o que vocês perceberam de lá para cá em termos comparativos, né? Se você pudesse fazer aqui estabelecer uma relação entre aquele relatório de 4 anos atrás e o relatório de agora, o que você destacaria aqui pra gente de mais importante? Eu acho que a mensagem mais importante nesse momento é entender que a situação continua grave e que, enquanto país, a gente precisa atuar mais consistentemente rumo à solução. E é por isso que aqui na Oceana a gente defende a discussão e aprovação de um projeto de lei que tem tramitado no Senado Federal, que estabelece economia circular de plástico. E aí, o que esse projeto de lei propõe e por que ele é interessante do ponto de vista de ser mais uma das soluções quando a gente discute poluição plástica? Hoje em dia, muita gente conhece o sintoma da poluição, que é essa poluição que está no oceano, está no ambiente. Mas a gente ainda tem falhado em discutir a raiz do problema. Então, a forma que a gente produz plástico é uma forma bastante problemática. Lá nesse relatório de 2020, a gente trouxe um dado que olhava para o tamanho da produção de plástico descartável no país. E esse dado apontava que, naquela ocasião, a gente produzia 2,95 milhão de toneladas de plástico descartável de uso único todos os anos. Isso são itens como sacolas, copos, talheres, pratos, e esses itens, eles são produzidos para a gente utilizar por poucos minutos e eles viram lixo, porque nem adequados à reciclagem esses itens são. Então, hoje em dia a gente precisa repensar a forma que a gente produz, e esses plásticos problemáticos a gente precisa fechar a torneira, porque eles são um ator importante aí no agravamento do problema. Irã, aproveitando que você mencionou o projeto de lei, né, que é sobre o qual eu ia realmente falar, eu ia pedir para você primeiro explicar para a gente o que é a economia circular do plástico, né, que o projeto propõe. E, ao mesmo tempo, pedir para você falar sobre qual é a dificuldade para se aprovar esse projeto. Tá bem, então o projeto ele olha para a forma que a gente produz plástico hoje em dia e ele
propõe que a gente produza plástico de forma mais inteligente. Então, a primeira parada dessa jornada rumo aí a uma transição desse modelo que a gente produz hoje, linear, que a gente produz o plástico e ele termina no lixo, para um modelo circular, que todos os itens que forem produzidos vão se manter dentro do sistema produtivo, a primeira parada é fechar a torneira dos plásticos que são problemáticos, não são adequados à reciclagem e vão, de fato, ser produzidos para virar lixo ambiental. Então, nessa categoria se encaixam os plásticos de uso único, plásticos descartáveis e como exemplo, aqueles itens que eu mencionei, entre talheres, copos, sacolas e pratos. A segunda coisa é que a gente precisa produzir de maneira mais inteligente. Então, a gente precisa assegurar que tudo que a gente produza seja de fato ou apto à reciclagem ou mesmo o reuso. E aí um exemplo importante nisso é a garrafa PET. A garrafa PET hoje ela compõe uma parte importante da renda de catadores e catadoras de materiais recicláveis. É um produto que é reciclável e ele é reciclável quando ele é transparente. Quando você tinge a garrafa PET, muitas vezes ela não tem a mesma reciclabilidade da garrafa transparente. Então, uma das coisas que o projeto de lei propõe é que a gente pense na forma que a gente produz, repense design de produto, e para que o que a gente produzir aqui no país seja de fato reciclável ou apto ao reuso. E aí, uma das grandes importâncias desse projeto é que ele conte com o apoio da sociedade. E é por isso que hoje a Oceana e outras 80 organizações da sociedade civil se uniram em apoio a esse projeto de lei na campanha Pare o Tsunami de Plástico, que é uma campanha que informa a sociedade e a população do desafio de combater a poluição por plástico. Ela informa também que a poluição por plástico hoje não é um problema só que acontece nos nossos oceanos, mas está muito perto da gente. E todo mundo que nos escuta também pode agregar forças nessa campanha, porque ela tem um site que tem um abaixo-assinado em apoio ao avanço desse PL. O site é o pareotsunamideplástico.org e nesse site tudo isso que eu estou falando está bastante explicado de maneira fácil lá, porque que o problema da poluição plástica hoje é um problema nos oceanos, mas também é uma preocupação de saúde pública, é um problema econômico e social. Então convido todo mundo que está nos escutando a também acessar o site pareotsunamideplástico.org. Irã, o projeto de lei está no Senado no meio de uma disputa, né? E ele tem contado com a rejeição e com o embarreiramento da bancada ruralista. Explica pra gente quais são as maiores dificuldades para que uma proposta dessa natureza avance. Onde está a maior dificuldade para se negociar a aprovação desse texto? Esse é um texto que ele fala de rever a forma que a gente produz. Então a gente não vai poder, com o avanço dessa proposta, se manter no mesmo lugar que a gente está. Eu acho que há muitas décadas a gente já vem falando de poluição marinha e a gente vem lidando, e poluição por plástico, e a gente vem lidando só com um sintoma. A gente fala que o consumidor precisa gerir melhor seus resíduos, que os municípios precisam ter um sistema melhor de gestão, mas a parte da produção que está ligada intrinsecamente à raiz do problema ainda não foi atacada. Então, naturalmente, as indústrias que produzem plástico têm resistência ao avanço do projeto. Mas hoje em dia essa já é uma discussão global que tem acontecido em vários países. Vários países têm estabelecido legislações com algum grau de restrição aos plásticos descartáveis. Isso tem acontecido desde os Estados-membros da União Europeia, a países na África como Nigéria e Gana, até aos nossos vizinhos aqui, Peru e Chile, que também têm legislações com algum grau de restrição a itens descartáveis. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está deixando a desejar, a gente ainda não é consistente em olhar para a forma que a gente produz plástico, e isso precisa avançar. Esse é um problema de ordem ambiental, e a Oceana, enquanto organização de defesa do meio ambiente, se envolve com esse problema por conta disso, mas é também um problema social e econômico e precisa contar com um processo de transição liderado aí pelo poder público, pelos tomadores de decisão, que de fato estabeleçam novas formas de produzir plástico, estabeleçam alternativas mais sustentáveis ao plástico e assegure que isso aconteça
de maneira justa, com a manutenção dos postos de trabalho, mas é um processo que precisa acontecer e já tem tomado aí a atenção global, inclusive na construção de um tratado internacional de combate à poluição marinha, que tem sido discutido no âmbito da ONU. Ô Irã, considerando tudo isso que você falou e também o fato de o Brasil ser o 8º maior poluidor de plástico do mundo, né, o maior da América Latina, além do projeto de lei, assim, de que forma o país poderia deixar de amargar esse título, esses números, e se voltar para uma forma mais sustentável de consumo? Assim, você já trouxe algumas questões aqui, mas só para a gente aprofundar um pouco, assim, que tipo de políticas públicas poderiam ser articuladas pelo Estado brasileiro para a gente atingir um outro patamar de desenvolvimento em termos de consumo quando a gente fala de plástico? No nosso ponto de vista, o fato mais urgente e necessário nesse momento é que a gente realmente feche a torneira desses plásticos problemáticos e descartáveis. Então, olhar para o início da cadeia de produção e parar de produzir plástico que só vai virar lixo é super importante. Dentro dessa discussão de como que a gente avança e como que a gente avança em soluções, eu acho que a gente também tem que dar a responsabilidade do tamanho de cada um dos atores que fazem parte do problema. Então, muito é dito sobre o papel do consumidor e é importante que a gente siga gerindo os nossos resíduos de forma mais organizada, mas só a responsabilidade do consumidor não vai reverter o quadro. Então, a indústria, que ainda está muito tranquila e pouco isenta da responsabilidade do problema que cria, também precisa ser responsabilizada, precisa ajustar a forma que produz plástico, e o poder público precisa estabelecer medidas que vão assegurar essa transição para um país mais limpo para todos nós. Irã, essas propostas que vocês trazem, e que inclusive estão de alguma forma, né, de certa forma, expostas no relatório sobre o qual a gente está tratando aqui, elas têm referências internacionais? Assim, elas partem de algum modelo bem sucedido que a gente tem fora do Brasil? O estudo inteiro ele é baseado em referências do que tem de mais novo na ciência. Então, sobre conteúdo, todo o nosso... A nossa argumentação e os dados que a gente levanta são focados nisso. Sobre referências internacionais que têm avançado essas medidas, eu já dei alguns exemplos aqui. Então, na União Europeia, por exemplo, existe uma diretiva que estabeleceu diversas formas de abordagem sobre ajustes na produção de plástico. O primeiro item dessa diretiva é fechar essa torneira, então realmente olhar para os plásticos problemáticos que estão sendo produzidos e deixar de serem produzidos. Tem outros mecanismos falando, de novo, de repensar o design de produtos e como que a gente, enquanto sociedade, produza de maneira mais eficiente e assegure que o que for produzido vai se manter dentro do sistema. E tem outros lugares que têm legislações específicas em cima de um item ou outro. Então, tem países que têm legislações banindo especificamente sacola, outros têm banindo copo e canudo. Tem uma série de diversidade de soluções e de discussões nisso. E aí o fato importante é que no Brasil a gente ainda não tem nada disso. O primeiro projeto de lei que foi apresentado no Brasil falando sobre banimento de plástico de uso único era um projeto falando de banimento de sacola plástica, foi apresentado em 2007 e desde então está engavetado na Câmara dos Deputados, não se mexeu. Hoje em dia tem mais 80, 70 projetos que foram anexados a esse projeto original, então tem uma quantidade imensa de projetos de lei falando sobre regulação da produção de plástico que estão parados lá. No Senado a gente tem o nosso projeto de lei que a gente defende, que é o projeto de lei 2524, que estabelece um pensamento um pouco mais arrojado, não só em cima de fechar a torneira do que é problemático, mas também repensar a forma que a gente produz plástico. Então, eu acho que esses exemplos do que acontece internacionalmente e olhando o cenário interno, a gente tem uma tarefa de casa importante para fazer, e aqui na Oceana a gente levanta todo dia e trabalha porque a gente acredita na nossa capacidade e criatividade enquanto país de
reverter esse quadro. É uma questão difícil, não é uma questão fácil. Quando a gente olha no nosso redor, muitos dos nossos ouvintes vai olhar ao redor, vai ver plástico para todo lado, e muitos desses plásticos, os plásticos descartáveis que a gente usa e vira lixo e vai perdurar no planeta por séculos, a gente realmente precisa repensar o uso e a produção disso. Irã, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bem Viver. Eu que agradeço e agradeço os ouvintes. E nós conversamos hoje aqui com o analista de campanhas da Oceana, Irã Magno, sobre os estragos causados pelo plástico na biodiversidade marinha. Eu sou Cristiane Sampaio e falo diretamente de Brasília para a Rádio Brasil de Fato. Muito importante esse tema, e mais interessante ainda é ter acesso aos dados do impacto do plástico na nossa vida, né? Aliás, na natureza. É cada vez mais urgente essa guinada para um novo modo de vida, seguindo essa filosofia do desembalar menos e descascar mais, né? Faz bem para muita gente. Viver uma vida menos industrializada, com menos consumo, para poder garantir a nossa sobrevivência, a nossa permanência no planeta. E também preservar a natureza, né? Cada vez mais estamos castigando com essa ação predatória da sociedade, guiada pelo consumo e pelo capital. E agora vamos falar sobre o papel do Brasil na COP16, a Conferência da Biodiversidade, que está acontecendo em Cali, na Colômbia. Esses eventos são super importantes e balizam o entendimento das nações sobre questões centrais referentes ao meio ambiente. Em 2022, você deve relembrar, né? Antes mesmo da posse como presidente, o Lula da Silva participou da Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, ambiente que o Brasil foi super festejado, né? Colocando o tema na ordem do dia e recuperando o protagonismo do país na área ambiental depois de 4 anos do governo Bolsonaro, né? Que tinha uma postura muito contundente, adversa à questão ambiental. 2 anos depois, estamos diante de desafios sérios, com o enfrentamento das queimadas, eventos climáticos extremos, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou uma renovação importante nessa conferência em Cali, na Colômbia, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que é conhecido como o Planaveg. Esse plano, que vai de 2025 até 2028, quer restaurar 12 milhões de hectares de áreas verdes até 2030. O Planaveg foi criado em 2017 e, mesmo com as mudanças de governo, a nova fase mantém pilares fundamentais para a recuperação da vegetação nativa. Segundo a ministra Marina Silva, a ideia não é reinventar a roda, mas sim fazer ajustes, fortalecendo o que já está dando certo e integrando diversos setores como governo, comunidade científica, a sociedade civil e até a iniciativa privada. Mais detalhes sobre o Planaveg agora com Daniel Lamir. O governo brasileiro apresentou a renovação do chamado Planaveg. Essa é a sigla do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. O anúncio foi feito durante a COP16 realizada em Cali, na Colômbia. A nova etapa do plano vai de 2025 a 2028 e deve criar caminhos para restaurar 12 milhões de hectares até 2030. O plano foi criado em 2017 para ampliar e fortalecer políticas públicas, promover investimentos e desenvolver metodologias para recuperar a vegetação nativa. O plano tem 8 eixos estratégicos. São eles: sensibilização, produção de sementes e mudas, fomentar mercados em áreas de recuperação, aprimorar mecanismos financeiros, fortalecer a cooperação institucional, monitoramento, capacitação e pesquisa, desenvolvimento e inovação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou a renovação do plano. Ela disse que, mesmo sendo criado por outro governo, a atualização do Planaveg preserva pilares do que vem acontecendo. Segundo a chefe da pasta ambiental, as políticas públicas devem ter continuidade, mesmo que sejam atualizadas. Ela também reforçou que é preciso fazer política pública com evidências, mas não só a evidência do saber da ciência moderna. Marina também defendeu o saber tradicional das comunidades que têm conhecimentos associados a recursos naturais.
A ministra disse que é preciso fazer valer os acordos firmados na COP15, realizada em Montreal, no Canadá, em 2022. Na ocasião, foram definidas 23 metas para tentar conter e reverter a perda da biodiversidade até 2030. O objetivo estabelecido foi proteger ao menos 30% dos ecossistemas terrestres e aquáticos até 2030. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. E da questão ambiental, a gente segue agora para falar da resistência dos movimentos populares e da luta por moradia. Em Pernambuco, esta mobilização surtiu efeito. Cerca de 80 famílias que já eram remanescentes de uma ocupação anterior estavam ocupando uma área abandonada no bairro de Sítio dos Pintos, na zona oeste do Recife, desde agosto deste ano. Dias depois da ocupação, a área foi reivindicada na Justiça e um desembargador determinou a reintegração de posse. Mas, de acordo com os movimentos populares, como o MST e o Movimento Urbano de Trabalhadores Sem Teto, o MUST, a liminar estava repleta de inconsistências jurídicas. Esta semana, com o apoio da Defensoria Pública, as famílias conseguiram suspender a liminar, evitar o despejo imediato e levar a questão para a Comissão de Solução Fundiária do Tribunal de Justiça, como previsto pela ADPF do Despejo Zero. Eu conto toda essa história completa agora para vocês. Vamos ouvir. Liliane Oliveira tem 40 anos e não aguenta mais ter que mudar de casa. Desde que saiu da cidade de Glória de Goitá, na zona da mata de Pernambuco, que ela vive se deslocando de ocupação para ocupação no Recife. Liliane é deficiente visual e cuida de uma menina que tem complicações decorrentes do Zika. Ela vive apenas com o benefício de prestação continuada e hoje este dinheiro ainda está comprometido por causa de um empréstimo que ela fez para construir um barraco na ocupação e para ajudar familiares. O que sobra é para alimentação. Lá eu vivia com meu salário, né? Lá a minha casa era própria, né? Meu esposo toda a vida viveu outro desempregado. E eu cheguei até aqui através dessa minha menina. Quando eu ganhei ela, quando a mãe dela me deu ela, com 2 meses de vida. E quando eu descobri que ela era doente, quando o médico me disse, eu me desesperei, vendi minha casa e vim embora para cuidar dela aqui. Eu não tenho condições de alugar uma casa. Quem recebe R$860 paga uma casa de 600, 500, como o quê? Minha filha é especial, depende desse dinheiro para tudo. Meu esposo desempregado. A realidade de Liliane é similar à de outras 80 famílias da ocupação Márcio Vanderlei no bairro de Sítio dos Pintos, no Recife. Sem perspectiva de uma moradia digna, estas pessoas resolveram ocupar a área, que estava abandonada em agosto deste ano. Estas famílias são remanescentes da ocupação Chico Lessa, que ficava às margens da BR-101, no mesmo bairro. Em um acordo com a Prefeitura do Recife, a área foi desapropriada e destinada para habitação popular, com a construção de 192 unidades no formato do Minha Casa Minha Vida. Parte desse grupo hoje está na Márcio Vanderlei, ao lado de novas famílias que buscam moradia. Bernardo Einstein, do Movimento Urbano de Trabalhadores Sem Teto, descreve o perfil das famílias que moram na ocupação. Você tem aqui famílias que vieram da rua, você tem famílias que viviam em situação de rua, você tem famílias que moravam no entorno de favor ou de aluguel, sem já poder pagar esse aluguel, então estavam aguardando uma oportunidade de sair do aluguel. Você tem famílias que vieram do interior, tá certo? Famílias que vieram porque ouviram falar da ocupação, porque já tinham vindo para a cidade do interior, mas não davam conta de pagar o aluguel. Davi José, do MST, comenta sobre as dificuldades financeiras. Dificuldade de ter a sua casa própria com recurso que eles ganham do dia a dia, no suor, porque muito mal está dando para sobreviver. Até ontem, estas famílias estavam ameaçadas de despejo por uma decisão liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Os movimentos populares, como o Movimento Urbano de Trabalhadores Sem Teto e o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, denunciaram uma série de inconsistências jurídicas do processo. Mas ontem, uma decisão do Tribunal de Justiça atendeu a um recurso feito pela Defensoria Pública do Estado de
Pernambuco, contra a decisão de reintegração de posse e suspendeu a liminar. O caso agora segue para análise da Comissão de Solução Fundiária do TJ, uma das demandas dos movimentos. Bernardo Weinstein explica uma dessas inconsistências. A atual processualística não está sendo cumprida. Atualmente, é preciso que qualquer decisão de remoção coletiva seja necessariamente sob o manto da Comissão de Conflitos Fundiários. Tomás Agra, advogado do MST, lista outras inconsistências do processo. O que nos chama a atenção é que não havia comprovação de posse anterior da parte autora que se diz proprietária do terreno. O terreno em questão estava completamente abandonado, sequer existia uma portaria ou uma porteira e não havia nada além de mato. Além de que há divergência quanto ao registro apresentado pela parte autora. O endereço que consta não é o mesmo da rua do terreno ocupado. Liliane, uma das moradoras da ocupação, ainda tem esperança de construir a própria casa na área ocupada. E a gente precisa da moradia, né? Se a gente sair daqui, para onde é que a gente vai? Para o aluguel de novo, sem condições. Minha filha depende desse dinheiro para remédio, para tudo, alimento, tudo. Então, a solução é aqui. Aí eu queria ficar, progredir aqui, sossegar, minha filha crescer aqui, porque fica muito difícil, porque por eu não enxergar, meu esposo é para tudo. Já Davi, do Movimento Sem Terra, espera que o poder público encontre uma solução para as famílias. A gente espera muito que o governo ele possa se manifestar nessa briga jurídica que está acontecendo aqui dentro da ocupação Márcio Vanderlei e que as famílias possam ser beneficiadas. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Já são mais de 500 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E não vai esquecer, hein? Estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Para quem precisa de medicamentos de alto custo, o caminho para conseguir acesso pode ser muito complicado. Cada vez mais gente vai parar na justiça para garantir o que precisa. Mas será que isso não podia ser mais simples, hein, gente? É o que defende o Conselho Nacional de Saúde. A ideia é que o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, possa organizar melhor esse processo, definir prazos claros para a entrega dos remédios e atualizar a lista de tratamentos oferecidos sem precisar recorrer tanto à justiça. E o assunto é muito sério, tanto que o Supremo Tribunal Federal até entrou na jogada, discutindo regras para esses casos. Agora, para conseguir o remédio via decisão judicial, é preciso atender a alguns critérios. Veja só, primeiro, comprovar que o SUS negou o medicamento e que não existe outra alternativa. Além disso, a ciência tem que estar do lado do paciente, provando que o remédio é seguro e eficaz. E precisa também de um laudo médico,
dizendo que aquele tratamento é indispensável. Por último, é necessário mostrar que a pessoa realmente não tem como pagar a medicação. A questão é que, se o SUS já tivesse tudo isso bem estruturado, talvez essa corrida à justiça fosse bem menor. E esse foi o tema da edição mais recente do Repórter SUS, que recebeu Priscila Torres, coordenadora adjunta da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde. Ela entende que o primeiro passo é fortalecer o SUS nos municípios. Nós precisamos que os municípios sejam fortalecidos pelos conselhos municipais de saúde e não por conchavos políticos. A gente precisa que a participação do controle social seja fortalecida nos territórios, porque, por exemplo, nos territórios a gente tem pé diabético e a gente tem judicialização para pé diabético. Então a gente precisa olhar, gente, a nossa assistência do Sistema Único de Saúde. Será que todas as pessoas judicializadas realmente deveriam estar sendo judicializadas? Eu lembro que na comissão de TI, as defensorias públicas da União e do Estado, principalmente a do Estado, elas traziam muito as experiências das defensorias, onde você pega o usuário indo para pedir apoio na defensoria para medicamento que é fornecido na atenção básica. Então, assim, quando o pessoal fala, acabou a judicialização de medicamento no país, eu penso que ela vai acabar, sabe para quem? Para aquele usuário que veio da atenção básica com uma receita médica e não tem relatório. Para o usuário que tem doença grave, doença crônica imunomediada, que tem doença oncológica, esse usuário não tem a prescrição de um medicamento de alto custo fornecido numa atenção básica de saúde. Ele tem a prescrição feita por um médico especialista. Um médico especialista que está prescrevendo porque se autodeclara capaz para gerenciar o uso daquele remédio. Então, se o médico tem capacidade de prescrever, ele também tem conhecimento técnico-científico para fazer um relatório robusto e provar para o judiciário que a decisão individualizada ela é necessária e se faz necessária para cumprir a Constituição. Priscila também falou sobre o aumento da judicialização do acesso aos medicamentos e como isso coloca em risco a saúde da população. Às vezes, quando o remédio chegou tarde. Não deu tempo de salvar a pessoa. Não deu tempo de impedir progressão de doença. Aquele usuário está custando mais caro para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa, além da uniformização trazida pelo STF, nós precisamos uniformizar a assistência farmacêutica no país. Não podemos ter diferenças de acessos. E isso custa muito mais ao SUS, porque o paciente evolui a sua doença, quando tem acesso àquele medicamento, está precisando de outros 3 medicamentos ou de outras 500 mil terapias que o SUS às vezes nem fornece. Então, a gente precisa uniformizar processos, criar fluxos robustos, pactuados e uniformes. Eu não posso continuar tendo diferentes tipos de acesso ao mesmo medicamento no mesmo país. Tema super pertinente. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Novos programas são lançados todas as semanas e você pode ouvir essa edição sobre a judicialização dos medicamentos lá no site do Brasil de Fato. Acesse agora brasildefato.com.br. E como a gente estava falando do SUS, seguiremos falando de saúde, mais especificamente de prevenção. Nós recebemos no quadro Dica de Saúde o infectologista Júlio Coda para nos explicar o que são as arboviroses, essas doenças transmitidas por mosquitos, Dengue, zika, chikungunya e até essa nova agora que chegou aí, a Oropouche. Vamos ouvir as dicas. Se liga na Dica de Saúde do Brasil de Fato para você. As arboviroses é uma série de doenças que é transmitida por vetor, nesse caso principalmente o Aedes aegypti, que é um vetor, que é um mosquito urbano, Então a gente está falando de dengue, zika e chikungunya. No ambiente mais extra-urbano, de mata, a gente tem a febre amarela, que é uma arbovirose também. Para a febre amarela a gente tem vacina, para a dengue a gente tem vacina, para a chikungunya e para a zika nós não temos vacina. E agora a gente tem uma nova arbovirose, que é a Oropouche, que é transmitida pelo mosquito maruim, que é o Culicoides.
Então não é transmitido pelo Aedes aegypti. Esse culicoides não é um mosquito urbano, ele é periurbano. Geralmente ele está associado à matéria orgânica, geralmente em bananeiras. Então, assim, regiões mais periurbanas, onde existe maior transmissão. É importante entender que no início da doença, né, todas essas arboviroses apresentam sintomas bastante similares, que é geralmente febre, dor no corpo, dor de cabeça, eventualmente a pele pode ficar um pouco avermelhada. A chikungunya é a única doença dessas arboviroses que pode cronificar, que pode durar mais de 7 dias, 10 dias. E o principal sintoma dela é dor nas articulações quando passa esse período inicial, agudo, que a gente chama de febre, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo. Então, nesse cenário de arbovirose, é importante que a equipe de saúde faça o atendimento, né? Esse atendimento ele vai ser um atendimento de hidratação, de controle dos sintomas, né? Eventualmente, a depender da região, pode ter solicitado um teste específico ou não para diagnóstico específico dessa arbovirose. É importante nesse momento entender que a circulação dessas arboviroses é baixa, nós estamos no período intersazonal, mas é importante que a gente faça o controle vetorial. O controle vetorial do Aedes é totalmente possível, porque esse mosquito, ele é um mosquito intradomiciliar, então o controle se faz pela eliminação dos focos da água parada, então é importante que a gente trabalhe nesse sentido. A Oropus, que é transmitida pelo maroinho, o culicoides, ele não é intradomiciliar, então a gente não tem como fazer um controle desse mosquito específico. Mas ela não está em todo o país, ela tem uma transmissão muito mais localizada do que a dengue. Então esse é o contexto das arboviroses, tanto no que diz respeito aos sintomas, como os vetores que podem transmitir essas doenças. Um recadinho para você que chegou agora por aqui, acabou de sintonizar o nosso programa, você está ouvindo Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Também estamos no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de emissoras parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, do Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Notícia inspiradora direto de João Pessoa, na Paraíba. Um grupo de crianças de 6 a 9 anos de idade da escola do Bem Viver, a Nossa Xará, descobriu um novo asteroide. Lideradas pelo professor Welton Dionísio na oficina de astronomia, elas participaram do programa Caça Asteroides, uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia com a NASA. A descoberta será premiada em Brasília no dia 9 de novembro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas nem tudo é simples, né? A escola ainda busca apoio para essa viagem e está buscando arrecadar recursos em uma vaquinha online. Eu conto essa história para você. Uma equipe de crianças de 6 a 9 anos da Escola do Bem Viver, em João Pessoa, descobriu um novo asteroide e agora será premiada em Brasília. Lideradas pelo professor Welton Dionísio na oficina de astronomia, o grupo participou do programa Caça Asteroides. Essa é uma parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a NASA. As crianças usaram o software Astrométrica para analisar imagens do céu noturno capturadas por um telescópio no Havaí. E foi em uma dessas análises que Adele, de apenas 7 anos, identificou o asteroide Lia 014. A confirmação final deve demorar cerca de 2 anos. A premiação ocorre no dia 9 de novembro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Apesar disso, a comunidade escolar ainda busca recursos para viajar até Brasília, arrecadando fundos através de uma vaquinha online. Para o professor Welton, o programa não só desperta curiosidade científica nas crianças, mas ensina habilidades como trabalho em equipe e paciência. Ele acredita que essa experiência ajuda as crianças a verem que podem ser protagonistas na ciência,
além de incentivá-las a manter o espírito questionador na vida. E o que são asteroides? Segundo a NASA, são fragmentos remanescentes da formação do Sistema Solar, encontrados principalmente entre Marte e Júpiter. Muitos se desintegram na atmosfera, mas aqueles que não se desintegram podem causar grandes impactos, como o evento de Tunguska, em 1908 na Sibéria. Assim, além de conhecimento, a experiência com um asteroide mostra às crianças que a ciência pode transformar suas vidas. Confira mais detalhes dessa história na versão online da matéria no brasildefatoPB.com.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Ferreira de João Pessoa, Afonso Bezerra. Agora vamos viajar pelo fascinante mundo da ópera chinesa. Com raízes que remontam ao século VIII, na dinastia Tang, a ópera chinesa é uma das artes cênicas mais antigas e completas do planeta. Ela reúne canto, atuação, dança e até artes marciais, criando um verdadeiro espetáculo visual e sonoro. E quem nos leva para conhecer todo esse fascinante mundo é o nosso correspondente na China, Mauro Ramos. A ópera chinesa é uma das artes cênicas mais antigas do mundo. Ela integra diferentes expressões artísticas como canto, atuação, dança e artes marciais. Atualmente existem 5 gêneros principais: a de Pequim, Huamei, Yue, Ping e Henan. Mas segundo um censo realizado entre 2015 e 2017, em todo o país existem 348 tipos de óperas chinesas locais. Elas variam em tipos de personagens, maquiagens, trajes, música e instrumentos musicais utilizados. O nome em mandarim é Xichu, que é a junção de 2 palavras que significam obra teatral e música. Ela pode ser categorizada em geral em 2 tipos. O primeiro são os dramas históricos. Chen Sutin é uma atriz nacional de primeira classe, o título profissional mais elevado na área concedido pelo Estado a artistas que fizeram contribuições notáveis à literatura ou à arte da China. Os dramas históricos ou de costume se baseiam em narrativas ou lendas históricas antigas e se adaptam para nossas formas de ópera. Essas histórias e lendas antigas são apresentadas usando técnicas específicas da arte, permitindo que o público chinês entenda a nossa comunicação cultural mais sincera e distinta e os valores característicos da China. O outro tipo é o contemporâneo. Um exemplo é Ataque ao Regimento Tigre Branco, uma ópera revolucionária chinesa ambientada na Guerra da Coreia. Essa expressão artística vinha sendo debatida desde o Fórum de Yan'an, importante espaço anterior à Revolução de 1949, que apontou a necessidade de reinventar as tradições culturais sob o mote Vinho Novo em Odres Velhos. Mao Zedong era um grande admirador e conhecedor da ópera chinesa. A ópera chinesa moderna apresenta figuras contemporâneas vestidas com trajes semelhantes aos que usamos hoje, mas ainda utilizam técnicas tradicionais de performance de palco para representar a China moderna. Essas obras da ópera chinesa retratam heróis e histórias excepcionais da jornada de reforma da China, a unidade e o progresso do povo chinês e a busca pelo sonho chinês e pelo rejuvenescimento nacional. Ganhadora de inúmeros prêmios, Chen Sutin é considerada líder da 4ª geração de Shandam Banzi, uma das 4 principais óperas da província de Shanxi. Ela é diretora do Instituto Jinchang Shandam Banzi e gerente da companhia de teatro de Jinchang, dedicada a esse tipo de obra. A professora e jovem intérprete do estilo Shandam Banzi, Song Huimin, fala sobre os objetivos desse instituto. Oferecemos inscrição gratuita para esse estilo, pois nosso objetivo principal é promover a cultura chinesa e encorajar mais jovens, estudantes e crianças a herdar nossa cultura tradicional. Após seus estudos, eles se apresentarão para públicos em áreas rurais, promovendo a cultura ao público e, por meio das redes sociais, alcançando as pessoas para compartilhar nossa herança cultural. A
Xandamanzi é um dos patrimônios culturais imateriais da China. Uma das preocupações que deu origem a essa política, criada em 2006, foi o fato de que muitas óperas locais estavam desaparecendo. Zhang Aohua, ator mirim da Escola Vocacional Secundária de Gaopin, ainda crescendo. As crianças em nossas aulas de ópera tradicional chinesa têm suas mensalidades e taxas de acomodação cobertas pelo governo local. Além disso, o governo nacional oferece suporte e cada aluno recebe uma certa quantia de auxílio financeiro. Organizações sociais também oferecem subsídios a alunos de famílias menos abastadas. Como artistas, frequentemente oferecemos nossos serviços voluntariamente. E muitos artistas na sociedade fornecem ajuda sem compensação para apoiar o seu desenvolvimento. De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. E bora falar de leitura? Começa hoje em Porto Alegre a 70ª edição da Feira do Livro. O encontro, que acontece há 70 edições no mesmo local, a Praça da Alfândega, seguirá até o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A novidade desta edição é a criação de uma curadoria de cultura e literatura negra com a escritora Lilian Rocha. A Feira do Livro de Porto Alegre estreia nesta sexta-feira, dia 1º, sua edição de número 70, no local que há 7 décadas abraça o evento, a Praça da Alfândega. Este ano a feira acontecerá até 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Responsável pela realização do evento, Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, comenta o sentido histórico da feira. 7 décadas de uma feira representa muito mais do que um evento anual. É uma longevidade que reflete todo o legado da promoção da cultura, da educação, do crescimento comunitário, que poucas outras iniciativas podem chegar, né? Cada ano a Feira do Livro tem importância e neste ano ela é um símbolo, né? Tanto na cidade como do estado e até do país. É a retomada de um setor que foi fortemente atingido pelas enchentes de maio e é essencial para a cultura e para a economia. A Feira do Livro de Porto Alegre é considerada a maior do segmento a céu aberto da América Latina. Ela foi idealizada pelo jornalista Say Marques, na época diretor-secretário do Diário de Notícias, e inaugurada em 1955 por iniciativa de livreiros e editores gaúchos. Contava em sua primeira edição com apenas 14 expositores. Este ano serão 72 bancas, 62 localizadas na área geral e 10 na área infanto-juvenil. Em 2020, em sua 66ª edição, a feira fez história ao nomear o escritor Jefferson Tenório como primeiro patrono negro em meio à pandemia. A atual edição traz pela primeira vez uma curadoria de literatura e cultura negra, sob responsabilidade da escritora Lilian Rocha. Além do ineditismo da curadoria, o presidente pontua que a programação como um todo está recheada de novidades, com muitos nomes importantes no cenário literário. Nesta edição, quase 2.000 autores devem passar pela Praça da Alfândega. Vão ser mais de 700 sessões de autógrafos individuais ou coletivas. Na área infantil e juvenil, são 45 escritores nacionais e 44 gaúchos. Já na programação para os adultos, serão 270 escritores gaúchos, 29 nacionais e 13 autores internacionais. Segundo o presidente Maximiliano Ledur, a realização da Feira do Livro este ano é fruto de um grande esforço de todo o setor da Câmara Rio-Grandense do Livro. A realização da feira deste ano é fruto de um grande esforço de todo o setor e da Câmara Rio-Grandense do Livro. Os ribeiros foram duramente atingidos pelas enchentes. Foram mais de 24 empresas do setor que perderam muito material, sem contar o tempo que ficaram sem poder trabalhar. A própria Praça da Alfândega ficou 20 dias embaixo d'água, então tinham muitas incertezas. Pela primeira vez, o Brasil de Fato Rio Grande do Sul terá um estúdio na Feira do Livro de Porto Alegre, uma iniciativa da Associação Rio Grandense de Imprensa em parceria com a Câmara Rio Grandense do Livro, que viabilizou a estrutura do estúdio do livro. Ela será compartilhada pelo Brasil de Fato, Grupo Rádio Web, Rádio Band News, Vale TV, Rádio A Hora, Cinca TV e Rádio União.
A estrutura está montada na região central da Praça da Alfândega e funcionará das 10 da manhã às 7 da noite. Confira o link com a programação completa na versão online desta matéria no site brasildefators.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Renhous. Locução, Daniel Lamir. E a edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site ou na matéria de divulgação diária do programa. E também aqui eu quero aproveitar para agradecer a todos esses veículos que estão com a gente nessa maravilhosa parceria. Muito obrigado por levar o Bem Viver a muito mais longe. O Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa e o roteiro hoje foram comigo, Afonso Bezerra. Edição e produção de Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.